Deus vive, verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos por esta hora, por este momento, inigualável, Senhor, porque aqui somos alvos da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, somos alvos da Tua ministração. Por isso, Deus, que glorificado seja o Teu nome, pois cada página, ó Deus, cada talento que chega a nós, cada ministração, cada ensinamento, só pode ter um objetivo, que é o de glorificar e bendizer o Teu santo nome. E é para isso, ó Deus, que estamos aqui, pois a Tua palavra não é fonte de exibicionismo, ó Deus, mas é fonte de vida. Por isso nós queremos nesta manhã sermos canais através dos quais o Senhor resgate almas. Por isso, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos a compreensão para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então na nossa página 11, que fala sobre oração. E oração, alguns já escreveram dizendo, a oração é a vida do cristão. O cristão que não ora não tem vida, ou seja, é devido a tanta importância que as pessoas consideram sobre este tema, oração. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Nós entendemos que esse clamor é uma oração. Então, se Deus está dizendo, clama e eu te responderei, significa que se não houver o clamor, não haverá resposta, né? Então, buscai e achareis. Buscar? Aonde que eu vou buscar Deus? Deus não se busca Deus em um lugar físico. A igreja não é um corpo físico, ou é? A igreja será arrebatada. Quem será arrebatado? Não somos nós? Nós é que somos o depósito da palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus se aloja? É na nossa mente, é no nosso espírito, na nossa essência espiritual, né? A palavra de Deus se aloja no nosso corpo? Não, definitivamente não, porque quando nós morremos, a palavra de Deus continua conosco. O corpo vai ao pó da terra, mas a essência espiritual que vai para o paraíso, essa essência continua carregando a palavra de Deus. Inclusive teve até uma experiência de um homem, que foi escrito em um livro, eu esqueço o nome deste homem, que ele esteve morto por 30 minutos, com atestado de óbito e outras coisas mais. E ele conta que quando o anjo o transportava em direção às regiões celestes, em meio àquela viagem, vamos assim dizer, no ser dele vinha transbordando tudo que ele conhecia de Bíblia. Tudo que ele conhecia de Escritura chegava à memória dele, as passagens bíblicas, as histórias bíblicas, toda aquela questão bíblica. Então, quer dizer, mesmo que o nosso corpo esteja no pó da terra, a palavra de Deus continua conosco, continua em nós. Independente dessa experiência, é o que realmente eu creio. Que aquele ladrão lá do paraíso, o ladrão que foi para o paraíso, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, mas o corpo dele foi para o pó da terra. Como que alguém vai entrar no reino sem a palavra? Não tem como. Então significa que nós, mesmo quando somos transportados para a eternidade, carregamos conosco aquilo que cremos, aquilo que é a essência espiritual. Então, a Escritura, voltando aqui para o nosso tema, oração, a Escritura nos diz que buscai a Deus e achareis. Chegai-vos a Ele e Ele se achegará a vós. Como que eu me achego a Deus? Isso não é fisicamente. A grande queda da igreja, de um modo geral, das pessoas, foi porque elas acreditavam que estando em um lugar, aonde Deus estava operando milagres, expelindo câncer, ressuscitando os mortos, curando tudo que é enfermo, elas acreditavam que pelo simples fato de estarem nesse meio, também faziam parte da glória de Deus.
Não é? Você conheceu pessoas assim? Eu sou da igreja tal. Por que você é de lá? Não, é a igreja da mídia. É a maior igreja que tem. Quanta gente iludida com a praga chamada Universal. Sabe como é, né? Universal é Universal. A Universal estava na mídia, estava arrebentando, agora está arrebentando para o outro lado, né? A Universal estava com os melhores clipes que botava Hollywood no chão. Clipes emocionais altíssimos. Fotos tridimensionais. Fundo musical de primeiríssima linha. Qualidade de áudio e vídeo que põe a Globo no chinelo há muito tempo perante a Record. A Globo já virou museu há muito tempo, né? Por isso que está essa briga imensa, porque a Globo não aceita ir para segundo lugar de jeito nenhum, mas já foi, ó. Agora, ali é demônio brigando contra demônio. Quando Jesus bateu o martelo, os dois estão fritos. Nenhum vai escapar. Os dois fazem parte do mesmo reino. Só que até no reino do diabo tem ambição. Então, aquele espetáculo todo, muita gente diz assim: ah, eu sou da igreja tal. A pessoa enchia a boca. Ô irmão, me converti. Então, eu estou na Universal. Não era assim? Estou na Universal. Por quê? Movido por uma série de fatores de mídia, e achava que o fato de estar dentro de um lugar que supostamente coisas estavam acontecendo, que ela também estaria resguardada do mal. Mas a igreja não é um organismo físico. A igreja tem passos espirituais, que reflete muitas vezes de uma maneira que parece que é o físico que está comandando, mas na verdade por trás do físico está o espiritual. Quando Jesus arrebatar a igreja, muitas vezes você diz assim: ah, eu vou lá na igreja, né? Quantas vezes eu encontro com os irmãos na rua: ah, tá bom, pastor, amanhã a gente se vê lá na igreja. Tá bom. Então a gente tem a ideia de que igreja é esse lugar, né? Mas no fundo, quando nós vamos falar a verdade, sabemos que igreja não é esse lugar. Este é um lugar onde a igreja se reúne. Mas sem cada um de nós aqui não tem igreja. Tem apenas um pedaço de chão aí cercado de tijolo. Então buscar a Deus não é buscar um ponto físico. Buscar a Deus é buscar um ponto espiritual. E aqui quando se fala chegai-vos a Deus e Ele se chegar a vós, você só tem, se Deus é espírito, você só pode usar uma estrada espiritual. Alguém chega a Deus através de uma estrada física? Não chega. E o que nós conhecemos como espiritual? A palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e a oração, que nos faz ser transparentes diante do nosso Deus e apresenta as nossas situações para Ele, e Ele nos dá a resposta, né? A Bíblia diz: enquanto me calei, é como que os meus ossos tivessem envelhecido, mas quando expus toda a minha vida diante de Deus, Ele me revigorou. Ou seja, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que retém o seu pecado e não confessa, encontra o juízo. Conceitos da Escritura não são conceitos físicos, são conceitos espirituais. E aqui temos essa definição de oração na página 11, que diz: orar é falar ou dialogar. A oração é o meio estabelecido por Deus para que os verdadeiros cristãos possam ter comunhão com Ele. As palavras orar e rezar são sinônimos, conforme nos mostra o dicionário da língua portuguesa. Oração é viva, é algo que sai da alma, do espírito do cristão, não previamente planejada nem decorada, mas brota naturalmente do nosso interior pelo Espírito Santo de Deus. Não pensamos antes o que vamos falar, mas quando nos ligamos com Deus, as palavras fluem naturalmente e adequadas para aquele momento ou caso. A oração é a chave que abre o coração de Deus, é o falar da alma com Deus, o abrirmos o nosso coração desabafando com o nosso Pai do céu as nossas angústias e aflições.
É o diálogo da criatura com o seu Criador, ora pedindo, ora agradecendo, ora louvando e adorando. Então, oração é uma maneira que você se expressa e pela oração também você recebe respostas. Por isso que disse aqui, a oração é o falar ou dialogar. Se você realmente se empenha, irmão, não é uma oração por desencargo de consciência. Ah, hoje eu não orei, caramba, estou mal, eu tenho que orar. Aí dobra o joelho ali, 5 minutos de raquetada para lá, para cá, o negócio todo, né? Ah, hoje eu já orei, estou livre. Está brincando com as coisas espirituais, não é assim que as coisas funcionam. Então, se você realmente tem uma vida de oração, nessa vida de oração, você vai aprender a discernir a voz de Deus. Deus vai começar a trabalhar com você, você vai sentir toques especiais, você vai perceber, se aperceber quando você está envolvido em um mover espiritual. Você vai aprender quando é Deus falando. Às vezes nós estamos aqui pregando, e sabemos que Deus de alguma maneira está falando e tratando, mas tem momentos que a coisa é tão forte que a gente diz assim diz o Senhor. Acabou, meu irmão. Pode vir o que for, assim diz o Senhor e assim diz. Porque na oração, na sua caminhada íntima com Deus, não é deixando Deus em segundo plano, mas na sua caminhada íntima com Deus, você recebe sinais quando você sabe que Deus está aprovando aquilo que saiu pelos seus lábios, de maneira que Ele vai realizar aquilo e acabou a história. É um aprendizado. Ninguém entra na igreja dando a vida por Cristo, ninguém entra na igreja desafiando o diabo, ninguém entra na igreja se considerando isento dos males do mundo, ninguém. Mas você caminha e chega uma hora que você diz assim, eu não sou do mundo, portanto o que acontece no mundo não pode acontecer na minha vida. Mas isso é fruto de uma caminhada. Caminhada como? Ah, pastor, eu tenho 50 anos de igreja. Meus pêsames. Eu não falei de tempo de igreja, eu falei de caminhada com Deus. Amém? Não é tempo de igreja. Isso aí não interessa. Inclusive tem algumas pessoas que você vai sentir falta no decorrer do tempo, que foram embora daqui aborrecido. Ah, lá tem acepção de pessoas. Por quê? Porque viram pessoas novas na igreja aqui na frente, e o camarada burro velho, banco de igreja um tempão, não tem espaço. Não vai ter. Vai para uma assembleia, vai para onde quiser, vai para uma batista, se candidata a prefeito, faz qualquer coisa. Porque aqui não é apontado tempo de igreja. Aqui é Deus quem aponta. Fulano, amém, Jesus, é fulano, quem manda aqui é Ele. Não interessa se o cara tem um dia de igreja, se o cara tem um ano, e o outro tem 10, 15, 20, 100 anos. Não interessa, isso não interessa. Desde o começo do ministério nós sempre mostramos que antiguidade aqui não é posto, né? Lá no quartel é, né? Antiguidade é posto. Aqui não. Aqui não é posto, porque quem separa para a sua obra é o Senhor. Se eu fosse separar, eu faria da besteira, né? Nós estamos agora com uma classe onde os irmãos estão aprendendo sobre áudio, vídeo. É um cursinho que nós vamos de tempo em tempo mudar a turma. No máximo 5 em 5. Isso aí deve demorar mais ou menos um mês, não sei, vamos ver. Já teve gente que chegou assim, poxa, eu quero participar. Primeiro, tem gente na sua frente. Outra coisa, eu estou ligado com Deus. Porque Deus tem pressa na vida de alguns. Então, às vezes, o camarada está aqui na igreja há 5 anos. E ele vai ver um irmão que tem 6 meses chegar e ir para o curso. E, poxa, pastor, mas eu estou há 5 anos. Vai reclamar com Jesus, irmão. Porque Jesus tem um plano já nesse campo para aquele que está 6 meses na igreja. E contigo ele tem outro plano. Amém? Mas às vezes a pessoa não entende. Ela quer uma projeção pessoal. Aqui nós estamos para servir e não para ser destacados ou ser servido. Eu fiquei 13 anos de banco.
Hoje ninguém tem um ministério mais convicto do que o que eu tenho. De todos os meus colegas de igreja que assumiram, eu vi irmãos que eu levei o camarada para a igreja. Ele assumiu a igreja, ele assumiu o pastorado, tipo, com um ano de igreja. Eu falei, caramba, ou a obra foi muito rápida, ou eu estou em pecado, ou sei lá o que está acontecendo. Nenhum deles permaneceu. Até hoje, nenhum deles está de frente de nada. Então, irmão, o que manda? É direção de Deus. Se ele tivesse ido na direção de Deus, ele teria permanecido até hoje. Então aqui não tem tempo, não tem amizade, não tem coleguismo, não podemos ousar levar a coisa no braço da carne. Então eu estou orando, Senhor, quem? Deus apontou, ele tem propósitos. Se ele tem propósitos, são esses que vão participando. E à medida que uma turma vai se formando, eu ligado com Deus, vou chamando outros, vou chamando outros. Vai ter gente que vai me dizer, sabe o quê? Poxa, pastor, não estou podendo agora. Amém, irmão. Seu nome vai ficar aqui. Na próxima repescagem você entra. Tudo vai estar dentro do projeto de Deus. Vamos caminhando, vamos orando, vamos tentando entender as maneiras como Deus trabalha. Agora, você precisa aprender essas coisas, como Deus fala, como Deus mostra, os propósitos de Deus. É tudo nessa comunhão poderosa que temos, chamada oração. Aqui você aprende a ouvir Deus, né? Já viu essas pessoas que mal entram na igreja, e já começa a dizer um monte de coisa, não o que eu vi, não o que eu ouvi, não o que Deus falou, aí começam a profetizar, aí logo estão lá na frente do culto. Aí quando você pergunta para o senhor, irmão, vem cá, sim, como é que é a sua vida de oração? Irmão, não tem muito tempo nem de orar. De que eu estou falando? Estou falando de casos que conheci. 22 anos de evangelho é uma coisa surpreendente, irmão. Muito eu ouvi disso dentro das assembleias de Deus. Irmão, eu levo uma vida atribulada, o meu marido, o meu filho, nas drogas e não sei o que lá. A minha vida é assim, assim, assim. Não tenho nem tempo de orar. Mas chego na igreja, Deus por misericórdia me usa e eu entrego visão, revelação, profecia. E eu tinha visto, né? Eu vejo que tipo de visão, que tipo de revelação, que tipo de profecia. E o povo inocente engole tudo, meu irmão. Quem não conhece a palavra é uma tristeza. Tristeza, é treva pura. Se você não tem, meu irmão, uma vida de oração, conversa fiada, dons espirituais, talentos espirituais, conversa fiada. Aqui, tem que existir isso aqui. Quer exemplo? Jesus. Quem era Jesus? Era o tal. O que ele constantemente dizia? Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. Não era isso? Era o tempo todo. A Bíblia diz que Jesus teve uma decisão para tomar, que foi escolher os seus 12 apóstolos. O que ele fez? Passou a noite em cima de um monte, orando. Quando pela manhã ele desceu, chamou cada um pelo seu nome. Vocês vão estar junto comigo. Então, hora de decisão é hora de oração. Talentos espirituais sem uma vida de oração, porque aqui na oração, meu irmão, existe um tratado poderoso de Deus. Quando você para na presença de Deus, existe um trabalho efetuado por Deus dentro de você. Se você der ouvidos a esse trabalho, você vai bem. Se você não der ouvidos, você não vai bem. Mas existe um tratado. Quando você para na oração, a voz do Espírito Santo começa a passear dentro de você de uma maneira poderosíssima. Se não tiver esse ponto aqui, pode esquecer ministério, pode esquecer tudo. Isso aqui não pode faltar na vida de um cristão. Outro detalhe aí, esses sinônimos da palavra, orar, rezar, isso aí só muda alguns cenários, alguns contextos, mas o significado é o mesmo. Se você disser assim, não, eu tenho rezado muito, amém, tem rezado muito. Não, eu tenho orado muito, amém, tenho orado muito. Eu tenho clamado muito, amém. Eu tenho pedido muito. Qualquer expressão que você use, meu irmão,
desde que queira significar que você esteve falando com o teu Deus, não faz a mínima diferença. Né? Mas tem uns irmãos por aí que, por exemplo, uma vez eu vi uma católica passar, dizer assim, tá indo lá para a igreja? Poxa, reza lá na tua igreja por mim. Quase que o irmão saca do revólver. Não, na minha igreja não reza não, na minha igreja ora. É a mesma coisa, rezar e orar quer dizer a mesma coisa. Não era motivo de ofensa nenhuma. E ainda que fosse algo diferente, educação tem que estar em primeiro lugar, amém? Se você não pode condenar uma pessoa pela ignorância dela, você tem que condenar pela injustiça consciente, mas pela ignorância não. Quantas vezes passei perto até de parentes, tá indo lá para a igreja? Poxa, eu estou com um problema, reza lá por mim. Eu falei, tá bem. Chegava lá, orava pela pessoa, na igreja orava mesmo. Agora, não é porque a pessoa não entende a minha linguagem que eu vou condená-la. Não é porque a pessoa vive numa ignorância que eu vou condená-la. Então, orar, rezar, suplicar, clamar, sei lá, outros nomes que possam aparecer, isso aí não é motivo de ofensa para ninguém. Aqui nós vemos, a seguir, a necessidade de oração. Né? Como é impossível viver vida cristã sem a oração. Aí vemos até uma expressão assim interessante, dentro da cabeça do autor, creio eu, assim como marido e esposa precisam de diálogo constante para manterem um bom relacionamento familiar, assim o cristão precisa de orar para manter estreitado o relacionamento espiritual com Deus. Essa última declaração dele, precisa orar para manter o relacionamento estreitado com Deus, isto é poderoso. Isto, meu irmão, realmente é poderoso. Se você ainda não experimentou uma vida séria, vamos até dizer assim, rotineira de oração, você está perdendo seu tempo. Eu vou ser mais ousado, você está perdendo a sua vida espiritual, está vivendo de ilusão, está vivendo de pura ilusão. Você não vai a parte alguma. Não adianta vir com esse papo de não tenho tempo, não tem tempo, sinto muito, mas tem que ter tempo. E nenhuma pessoa que passou por esse ministério, Deus deu a essa pessoa uma direção, e essa pessoa teve a coragem de dizer diante de mim, não, Deus falou comigo assim, 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 mas eu estou sem tempo. O resultado do seu sem tempo é que hoje está cortado, está fora. Não interessa se eu tenho tempo ou não, se Deus falou, tem que executar. Pode custar a minha vida, mas Deus falou, tem que ser feito. É assim que funciona o reino de Deus. Então, sem esse estreitamento do seu relacionamento com Deus, você não vai a parte alguma. Dá seu jeito, separa lá o seu horário, encurta as suas horas de sono, encurta o teu horário de almoço, faz qualquer coisa, mas tenha comunhão com Deus pela oração. Faz qualquer coisa. Então, aí aqui vem dizer, a quem devemos orar? Esse é um detalhe importante, é aí que eu quero me deter um pouquinho mais. Muitas pessoas têm se prendido a uma expressão de Jesus quando ele diz assim, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome será feito, recebereis. Então muita gente criou uma concepção mental em que se ele não conclui a sua oração dizendo, em nome de Jesus, amém, ele acha até que a oração não foi atendida. Talvez em nosso meio isso não seja uma realidade, mas eu passei por lugares em que eu vi pessoas criticarem a oração de outros, porque o irmão, quando terminou a sua oração, terminou uma oração sem usar a expressão em nome de Jesus. Aí a coisa ferveu imediatamente. Essa oração não foi ouvida, porque a Bíblia diz que tem que orar em nome de Jesus. E isso deu uma polêmica lá no meio tradicional.
para mim não vejo nenhum problema, porque Jesus fala diversas vezes sobre oração. Lá em Jeremias 33:3, quando se diz, clama a mim e responder-te-ei, até então Jesus não existia, como essa revelação do Cordeiro de Deus derramando seu sangue. Desde Gênesis já se vê pessoas fazendo oração. José fez orações, Abraão fez orações, tanta gente fez oração ao longo da história. Então você tem que entender que hoje existe um princípio contido no nome de Jesus, existe esse princípio. Mas quando Jesus diz em meu nome, nós já estudamos, tem até uma pregação que revela que nome significa princípios. Então você só será atendido se os princípios de Cristo estiverem em você. Não adianta você falar o nome, uma combinação de 5 letras, JSUS. JSUS, esse nome, Jesus, não salva ninguém. Esse nome, Jesus, não presta para nada. Pegar radical com você para você entender a coisa. Não viva os princípios de Cristo, não viva. Chega diante de um demônio, demônio, sai em nome de Jesus. O que a Bíblia mostra? Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Está certo ou está errado? Está certíssimo. Eu vos esconjuro por Jesus. Opa, acabou a história. A quem Paulo prega. Não era esse mesmo Jesus que Paulo pregava? A história está perfeita. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? A Bíblia diz que aqueles demônios saltaram, deixaram os camaradas nus e feridos quase como mortos. Por quê? Quem eram eles? Filho do principal sacerdote lá da sinagoga, e não seguiam o evangelho, mas queriam se exibir pensando que expulsar demônio era o status deles. Eles não viviam os princípios de Cristo, mas eles invocaram uma combinação de letras. Outra coisa, de onde veio o nome de Jesus? Inicialmente esse nome não existe. Por quê? Ioshua é o nome de Jesus no idioma original. Então todos nós teremos que estar dizendo, demônio, sai em nome de Yoshua, né? Mas eu nunca nem conheci o hebraico. O Todo-Poderoso que foi me apresentado, foi apresentado como Jesus. Tem judeus falando besteira pela internet, e até uns que eu já encontrei pelo caminho, que dizem, para orar, tem que orar em hebraico, porque é o idioma de Deus, é o idioma básico das revelações, e daí vai um monte de besteira. Jesus é um idioma é o português, Yoshua é o hebraico, no grego deve ter lá outro significado, em inglês é o Jesus, as mesmas letras e outras pronúncias, né, em inglês. Em qualquer parte do planeta que você pisar, você diz, demônio, sai em nome de Jesus, e ele sai. Você pode estar numa nação que fala hebraico, aramaico, grego, japonês. Você diz, demônio, em nome de Jesus, sai, ele vai sair. Por quê? Porque não é a combinação de letras. São os princípios espirituais que estão dentro de você que expulsam o demônio, não aquele nomezinho Jesus. Tem um monte de gente nos carros aí, Jesus. O camarada acha que está seguro. Cordãozinho escrito Jesus. Ele pensa que está seguro. Tem gente que carrega a Bíblia e pensa que está seguro. Abre o Salmo 91, amarela a página, estraga o livro e pensa que está seguro. Soube de um caso, dentro de uma casinha humilde, tinha uma mulher endemoniada. Aí o irmãozinho foi lá, com a Bíblia, botou na cabeça do demônio, sai em nome de Jesus. O demônio passou de mão na Bíblia, meu irmão, mas foi pedaço de Bíblia para tudo que foi lado. Ué, a Bíblia não é a palavra de Deus? O demônio arrebentou com o livro. E ai do cidadão se ficasse muito perto e apanhar.
Quando ele viu a fúria do demônio, se afastou logo. Por quê? Porque não é uma combinação de letras, não é uma questão física, é princípios. Eu vivo Cristo. Por isso o diabo não me toca. Não é porque eu tenho um rótulo, é um cordão ou uma camisa escrito. Não é isso que me protege. São os princípios que eu vivo que garante a guarda de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos ou o meu nome? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Mandamentos são princípios, são conceitos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. E a esse eu me manifestarei, eu e o Pai nos manifestaremos a Ele. Então não é quem carrega o nome de Jesus ou um rótulo denominacional de uma igreja, não, é vida espiritual mediante o prumo que são os princípios de Jesus Cristo. Isto sim, então não se iluda, eu sou de Jesus, tá bem, fala de Bíblia. Ah, tu é de ninguém, rapaz, tu é do diabo. Quem é de Jesus conhece a palavra dele. Os discípulos de Sócrates conheciam a ideologia de Sócrates. Os discípulos de Aristóteles conheciam bem o que Aristóteles ensinava. Os discípulos de Platão conheciam muito bem. Os discípulos de Hitler conheciam a ideologia dele. Os discípulos de Marx conhecem até hoje a ideologia dele. E o crente? Eu sou crente porque eu tenho uma Bíblia e tenho um cordão no pescoço. O cordão vai servir para te enforcar. E a Bíblia vai te servir, sei lá para quê, de guardanapo ou outras coisas mais. Então, meu irmão, não é uma combinação de letras, né? Então, a oração, ela funciona, quando Jesus Cristo disse, orai em meu nome, ele não chegou, se o nome de Jesus, um nome, que nós já vimos que nem Jesus não é, se esse nome fosse o bastante, ele não precisaria levar 3 anos ensinando tantas coisas. Sair, ó, meu nome é Jesus, ó, veja, ó, em meu nome, ó, viu, o demônio saiu do inferno, viu, Jesus, J-E-S-U-S, tá aí o nome para vocês, estou indo embora. Ao contrário, ele ensinou as coisas concernentes ao reino de Deus, aos princípios de vida para este mundo. Mostrou que estava trazendo a lei dele, falou dos mandamentos, falou da palavra, deixou homens para escreverem um mundo de coisas que são hoje úteis para a nossa vida espiritual, e não apenas nos deu 5 letrinhas. Tem gente confiando nas 5 letrinhas e não está conhecendo a palavra, ou seja, o conjunto de normas que estão relacionadas a essas 5 letrinhas. Conhecer esse nome é lixo, é tempo perdido, mas conhecer os princípios contidos neste nome, isto é glorioso. Amém? Não se iluda. Esse nome aqui poderia ser o Bastião, poderia ser a Aparecida do Norte, poderia ser, que mais? A Virgem de Fátima. Esse nome aqui, sem princípios, ele é igual a esses outros. O que faz diferença são os princípios contidos neste nome, que nenhum outro nome possui. Princípios, ideologia, amém? Ah, eu sou discípulo de Jesus, tá, qual é a sua ideologia? Não, a minha ideologia é pregar paz e amor. Então você não conhece Jesus? Porque um dos princípios básicos do Evangelho é revolução, é espada, é dissensão, é contenda, é dividido na mesma casa 2 contra 3, 3 contra 2. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai, não os que estão aí. Entendeu? Então o princípio de Cristo não é união, é divisão. O camarada vem dizer que é discípulo de Cristo pregando paz e amor. Esse foi o Evangelho que matou a igreja, o Evangelho de paz e amor. Paz e amor é os que estão dentro do reino. Mas o reino de Deus não tem comunhão com as trevas. Quando se trata de mundo, é guerra, é sangue, suor e lágrimas.
é martírio. O relacionamento da igreja com o mundo é um relacionamento de guerra sem trégua. Agora, nós que estamos dentro do mesmo reino, paz e amor. Vamos deixar um pouquinho a parábola do joio de trigo de lado, mas é paz e amor. Agora, com o mundo, entre luz e trevas, não tem comunhão, é princípio universal da palavra. Amém? Outro detalhe aqui importante é que diz no item 4 dessa página 11 como orar, né? Como orar, depois vai vir uma série de coisas que as pessoas se iludiram, a postura, a hora, o lugar, a forma de oração, um monte de coisa. Nós já vimos que nós temos que ter, para orar, temos que ter os princípios de Cristo, os princípios contidos na palavra. Se você não tem esses princípios, o diabo cata a tua oração no alto, ela bate no teto, ela vai para qualquer lugar, menos para o trono de Deus. Tem que ter princípios, tem que ter um caráter cristão, tem que estar enquadrado nas normas do cristianismo. Agora, a Bíblia fala de algumas situações que muitas vezes são confundidas. As pessoas acham que para falar com Deus, como você escuta, irmão, eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus, mas consegue ficar na esquina de fofoca meia hora. Vai fofocar então com Deus, acabou, está orando. Porque orar é você falar com Deus de acordo com aquilo que você está no teu interior. Pega o telefone 1 hora e brá, depois vem dizer que não sabe orar. Deixa a fofoca com o vizinho e vai fofocar com Deus. Você vai estar orando. E vai aprender com Ele. Ele ali te corrige, Ele te ensina, Ele te dá graça. Entendeu? Aproveite o seu tempo. Agora, outra coisa, postura. Irmão, não tem que orar de joelho. A oração de joelho, né? A velha história, o velho slogan, né? O pé para trás, né? Que há um testemunho aí que diz, não, irmão, aquela mulher que ora com o pé para trás. Besteira, isso é só uma piada, é só uma referência que, segundo lá a experiência do camarada, o demônio comentou. Isso não é regra. Aliás, nada que saia da boca de demônio é regra. Então, a sua oração, se você ora em pé, meu irmão, Deus não está olhando para a postura do teu corpo, Ele está olhando para a postura do seu coração. Se você olha sentado, Ele não está olhando que você está sentado, olha lá, irreverente, o cara sentado na minha presença, mas o teu coração está lá, no pó e na cinza. É isso que Ele está olhando. Claro que é isso que Ele está olhando. Porque tem muita gente que chega na frente da igreja e dobra os joelhos de por orgulho. Para que os outros vejam, olha lá, o irmão é espiritual, tá vendo? Não, se você quer dobrar os seus joelhos, dobre, mas com o coração na presença de Deus. Quer orar em pé? Ore. Quer orar sentado? Quer botar o rosto no pó, na terra? Ore, mas desde que isso seja uma postura que represente o seu interior. Porque Deus não está olhando a posição do teu corpo. Não está olhando a posição do teu corpo. Não adianta chegar com o corpo todo curvado, em aparência de humildade, mas o coração é altivo, é orgulhoso, é prepotente. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Humildade, soberbia é um conceito que Deus vê dentro da gente e não nesse corpo. Então aqui, como orar? Agora eu quero, para nós terminarmos esse bloco, por exemplo, Hebreus 4,16, não é isso? Diz que cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno, etc, etc. Então, por exemplo, aqui é um detalhe. Cheguemos com confiança. Quem tem confiança não tem dúvida. Então você vê que os princípios da Escritura começam a ser exigidos na própria oração. Jesus disse, tudo quanto pedirdes, crendo que recebereis, recebereis. Não é isso que está escrito lá?
tudo que você pedir, crendo que vai receber, você vai receber. Então, quando você se achega a Deus, o próprio Hebreus 11:6, né? Diz, como é que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando você vai a Deus, não pode ter dúvida, tem que ter confiança, conhecimento, certeza. Se aí existir dúvida, você está perdendo o seu tempo, porque você não consegue se aproximar de Deus fisicamente, é só espiritualmente, é com os seus conceitos, e Ele está olhando para dentro de você. Então, chegar-se a Deus com confiança é a chave da vitória. Se você se achega a Deus com confiança, você faz orações muito ousadas. Lembra da oração de Moisés? Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, homem nenhum viu a minha glória e ficou vivo. Mas ele foi lá. Ele voltou de mãos vazias? Não. Moisés, isso eu não posso te dar mais. Se esconde atrás da rocha. Eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. Deus não deu o que Moisés queria, que não podia, mas deu algo para ele tremendo. Tenho certeza que aquela experiência mudou a vida de Moisés. Que ao que dá o entendimento é como se tivesse visto Deus pelas costas. Uma coisa assim, o texto é um pouquinho complicado. Então, Josué, a oração de Josué. Antes de Josué, ninguém tinha feito aquela oração. Sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Ajalon. Caramba, o céu tremeu. Deus olhou assim, que isso, cara? Onde tu aprendeu essa fé? Nem Moisés ousou. Moisés, quando viu Faraó vindo e viu o mar na frente, Moisés botou o rosto no poço. Senhor, o que vou fazer? Tremeu. Aí Deus vem e disse, Moisés, porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Josué não tremeu. Ele falou assim, eu tenho que acabar com essa festa aí, essa guerra aí. Sol detente em Gibeon, tu lua no vale de Ajalon. A fé do homem foi tanta, a oração errada, mas o milagre aconteceu. Amém? A oração não foi errada? Não foi errada porque a fé transcende a tudo. Mas, se fosse hoje, nos dias com conhecimento astronômico, diria assim, peraí, como Sol detente? Não, ele queria um dia maior, o que tinha que acontecer era o quê? Era a Terra. O que gera dia e noite é a Terra. Então é a Terra que tinha que parar, e não nem o Sol nem a Lua. Hoje a ciência comprova que a Terra está atrasada. Eu acho esse cálculo fora do comum. Eu não sei como que os homens, como Deus permite tanta sabedoria aos homens para confirmar a sua própria palavra. Hoje a ciência, existem livros provando que a Terra, como que isso é possível, nem sei. Dá um nó aos livros que eu tenho falando sobre isso. A Terra está atrasada na sua rotação por 24 horas. Mas só que quando fala de Josué, diz que o Sol deteve-se por quase um dia inteiro. Só que quando nós vemos lá o relógio do rei Acaz com o rei Ezequias, né? Quando Isaías fala com ele, diz que ali também a sombra voltou 15 graus. Então, supostamente, juntando Josué com Ezequias, deu 24 horas. Mas nosso assunto aqui não é astronomia, é oração. A oração que muda a astronomia. Então, irmão, orações ousadas. Eu quero concluir aqui dizendo isso para você. Orações ousadas. Deus, eu preciso tanto de um pedacinho de pão. Deus, olha o meu emprego, eu preciso tanto do meu emprego. Meu irmão, você não precisa nem comer, nem beber, nem dormir, nem de emprego. Você precisa de Deus. Quem tem Deus tem esse resto todinho aí. Então, Deus, eu quero conhecer o Senhor face a face.
Eu quero ver mais do Senhor, eu quero andar no sobrenatural, eu quero não sentir os meus pés tocarem no chão, eu quero confronto com o diabo, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, eu quero ver a tua glória na terra. Aí sim, isso é oração. Agora, nós fomos adestrados a uma desgraça de uma oração maldita. Irmão, ora para Deus manter o teu emprego, mas manter nada, isso aí é para o inferno. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ter o prazer de botar a mesa e os anjos descer e me servir. Cada um anda na fé que alcançou. Mas essa é a minha oração. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa hoje que vivo pela fé. Vivo pela fé. Eu não posso dizer que no final de cada mês eu vou ter nenhum salário. Não pago nenhuma autonomia. Não estou me precavendo para nenhuma aposentadoria. Não tenho plano de saúde. Eu vivo pela fé. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se tem uma pessoa que não tem preocupação com o amanhã, essa pessoa sou eu. Não estou nem aí para o amanhã. Nem se ele vai se levantar, se ele não vai se levantar. Eu sei que o meu Deus é Deus. Eu creio e acabou a história. Então, você tem que ter uma vida mais ousada, mais valente. Chega com confiança diante do trono de Deus e apresenta para Ele: Deus, aí, o meu trabalho não me dá tempo para me servir ao Senhor. Estou com dificuldade no meu crescimento espiritual. Não posso ler, não posso orar. Não posso isso, não posso aquilo, não posso... Deus, muda a minha história. Mas não é aquela oração covarde. Muda a minha história todinha, mas aqui nesse pontinho não mexe não. Muda toda a minha história, mas não tira o meu salário. Deus, muda a minha história, faz o que tu quiser. Pode me jogar até debaixo da ponte para pedir esmola, mas o Senhor vai estar comigo? Vai, então. Tem que deixar Deus fazer a obra, irmão. É oração ousada. Eu passei situações em que eu dizia para Deus, eu não tinha, a luta foi tanta, irmão, que eu não dormia, eu desmaiava. Parava no meio da rua para chorar. Entende? E um dia eu disse para Deus assim, sentado na beirada de uma cama antes de desmaiar, falei: Senhor, eu não estou conseguindo sequer mais fazer uma oração. Mas mesmo que eu vá morar debaixo de uma ponte, o Senhor pode ficar certo, que eu vou com o Senhor, eu arrasto o Senhor comigo. Entende? E as coisas foram, apertaram. Quando eu pensava que não ia dar mais, afrouxou. E até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a coisa deu aquela afrouxada, você diz: agora vai fazer a minha obra. O resultado é hoje o que o mundo está vivendo. Pessoas pedindo mensagem do Nordeste, pessoas pedindo mensagem do Japão, pessoas pedindo... Por quê? A pressão vem, mas você permanece na ousadia. Não, eu sei que o Senhor é Deus. Eu conheço a história de José. Eu conheço a história de Abraão. Eu conheço a história de Daniel. Eu conheço Jesus Cristo. Eu sei que eu ando com Ele. Vamos lá, vamos em frente. Desce no vale da sombra da morte. Então aqui, meu irmão, veja bem. As suas orações precisam ser ousadas para que hajam respostas tremendas da parte de Deus. Se você é aquela pessoa que vive naquela mediocridade, né? Aquele estágio intermediário, não, Deus já me dá recurso para mim pagar a faculdade do meu filho, Deus me dá recurso para mim botar o meu filho num bom curso e ele poder ser alguém na vida. Meu irmão, alguém nessa vida é só quem serve a Cristo. Quem não serve a Cristo não é nada nessa vida. Alguém pensa diferente? O delegado bateu na mão e disse assim: eu sou espírita, eu armei para você. Qual é o futuro de um homem desse? Quando o nosso Jesus bateu o martelo, qual é o futuro dele? O promotor me classificou como um homem de altíssima periculosidade, capaz de influenciar o mundo todo. Qual é o futuro de um homem desse? A juíza determinou a minha prisão porque o delegado provavelmente é amigo dela. Qual o futuro dessa juíza? Se ela não se converter, queira Deus que ela conheça a verdade. Então você vê que existe um sistema de pessoas muito bem sucedidas a caminho do inferno.
A minha maior frustração seria ver o meu filho um juiz, um delegado. Seria a minha maior decepção. Nem que meu filho ganhe salário mínimo, meu irmão, mas eu quero vê-lo como servo de um Deus vivo. Então, faça orações ousadas. Comece na sua oração pedindo: Deus, liberta a minha mente, que o Espírito Santo venha exercer o ministério de intercessão sobre mim. Eu quero orar aquilo que realmente vem do alto. Quando eu estava no tempo do seminário, era difícil. Saía do seminário às vezes 10h30 da noite, quando dava 11 horas, 11h30, eu estava lá no ponto esperando um ônibus, que muitas vezes eu nem sabia se ia vir aquele ônibus ou não. De tanto que demorava, chuva, vento, frio, e lá num lugar completamente deserto, uma rua completamente estranha. Às vezes dava até temor, que vinham umas séries de situações lá, e a gente só ali confiando em Deus. E um dia eu debaixo de uma amendoeira no ponto de um ônibus, falei assim: meu Deus, que loucura! Eu aqui essa hora, já ia dar meia-noite, falei, aqui essa hora esperando um ônibus, que nem sei se ainda vem. Um frio, irmão, as orelhas geladas, a chuva caindo, eu debaixo da amendoeira. Eu fiz uma oração. Falei assim: Senhor, se a Bíblia não for a tua palavra, e se não houver um Deus vivo e verdadeiro, amanhã eu serei uma pessoa jogada na sarjeta, mendigando pão. Mas se a Bíblia for a tua palavra, eu verei a tua glória. Porque não me interessa que venha pela frente, eu estou disposto a morrer com esta palavra. Irmão, passaram-se 3 anos. Eu já tinha esquecido a oração. Passaram-se 3 anos. Deus levantou um profeta dentro de uma igreja, entregou várias coisas, depois ele virou para mim e falou assim: ó, você, ele me conhecia e falou pelo meu nome, falou: você, Tupirani, Deus está falando daquela oração lá no ponto do ônibus, debaixo da árvore. Eu já tinha esquecido, eu falei, eu orei alguma coisa, mas não lembrava mais. Passaram-se mais cerca de 12 meses, outro profeta em outro lugar: olha, jovem, eu era jovem na época, olha, jovem, Deus está falando daquela oração no ponto do ônibus, hein? Meu Deus do céu, eu não lembro mais dessa oração. Aí passaram-se mais uns 2 anos, meu irmão. Deus levantou outra pessoa, me entregou um monte de revelação, curas e ministério, um monte de coisa, e falou assim: e Deus manda te dizer, lembra daquela oração no ponto do ônibus? Eu falei assim: meu Deus do céu. Aí eu parti para o joelho, irmão. Falei: Deus, me deixa lembrar essa oração. Eu fiquei tão intrigado. Falei assim: eu não lembro mais dessa oração. Me dá ela de volta. Um belo dia, quando eu acordo, pá, a oração está de volta na memória. Foi essa que eu fiz, que eu mencionei para você agora. Se a Bíblia não for a tua palavra, se não houver um Deus, eu serei mais um jogado na sarjeta mendigando pão. Mas se a Bíblia for a tua palavra, eu verei a tua glória, porque eu vou até o fim com ela. Porque a situação estava difícil para mim, estava uma luta. Então, meu irmão, faça orações ousadas. A Bíblia é a palavra de Deus, você já entende isso de alguma maneira? Há um Deus vivo e verdadeiro. A igreja não é um lugar de desfile, não é um lugar de reunião de bobos. A igreja é um lugar de reunião de salvos, onde pessoas vão entrar na glória de Deus. Você já tem esses conceitos? Então, meu irmão, muda o rumo da tua oração. Eu fiz uma oração alguns meses atrás. Não chegou a passar 4 meses que eu fiz essa oração. E eu disse: Deus, eu não sei como, mas o Senhor tem todo o recurso. Me coloca diante dos poderosos dessa terra para dar testemunho. Com poucos meses, está preso. Ah, é? Se você quiser ver os reportes de jornal, eu vou te mostrar o que os repórteres escreveram lá. Eu dei testemunho diante dos poderosos, porque assim eu fiz a oração. E hoje a minha prisão está impactando um monte de gente. Recebi 2 e-mails de pessoas dizendo: pastor, a sua prisão foi a minha libertação. O outro: pastor, a tua prisão foi realmente, como é que eu não sei se ele usou a chave, enfim, o que me levou de volta para a casa do Pai. Então, meu irmão, você
aqui para isso. Faça orações, mas orações ousadas. A ideologia desse ministério que Deus tem trazido para nós é o seguinte: tu cuida das minhas coisas e eu cuido das tuas. Ore pelo teu filho, ore pela tua casa, ore por tudo, mas entrega na mão de Deus. Deixa para lá e vai cuidar das coisas de Deus. Amém? Vamos dar uma paradinha, beber uma vinha e já já a gente volta.